escolhido para se trabalhar este ano foi o Livro dos Espíritos, codificado pelo Sr. Allan Kardec. Hoje, o capítulo é o terceiro, parte terceira, da Lei do Trabalho, com a nossa amiga, companheira Isa. Oi, minha gente, boa noite a todos, que nos assistem nesse programa nosso, que como a Sônia falou, é de muita importância, inclusive para o nosso trabalho aqui na casa, Nós hoje vamos discutir um pouco sobre a lei do trabalho, que é a lei é uma lei também, é uma lei natural, é uma lei divina, E aí a gente precisa, ele é dividido em dois itens. O primeiro é a necessidade do trabalho, e aí a gente vai ver não só o trabalho, vamos dizer, material, aquele trabalho que a gente ganha um salário, Mas assim, o trabalho também como aquele trabalho que a gente precisa fazer, que fora dele não há salvação, Da gente trabalhar sempre em prol do próximo, Esse é que a gente ganha o melhor salário, Que é justamente agradar a Deus. E o outro item é o limite do trabalho, E todos nós temos direito também ao repouso. É o segundo item desse capítulo. Nós estamos esse capítulo começa pela questão 674. A necessidade do trabalho é lei da natureza? É a primeira pergunta desse capítulo. E a resposta vem assim: o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Assim, eu acho que na primeira resposta já vem um ponto para a gente refletir. Que o trabalho é lei da natureza está claro, ninguém duvida, Então, como é lei natural, ele se constitui uma necessidade. Tudo que é natural, Ele passa a se constitui necessidade. Agora, a civilização, a sociedade, obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os prazeres, e os gozos. Então, assim, a gente sabe que nós vivemos numa sociedade de consumo, E a gente precisa ter muito cuidado com isso. Porque a própria sociedade, ela cria necessidades para que você trabalhe mais. É claro que com isso algumas pessoas ganham. Algumas pessoas ganham com isso, Tem a sua renda baseada nisso. Mas assim, a gente não precisa ter tantas necessidades. O que eu percebo daqui, a necessidade, é aquele outro trabalho. Nós precisamos trabalhar sim para ganhar o pão de cada dia, para ganhar o salário, Para se manter, Nós somos provedores das nossas famílias, a gente precisa, não só materialmente. E precisamos também do outro tipo de trabalho, em prol do próximo, Eu costumo dizer o seguinte: eu sou muito chata para horário, Mas o trabalho daqui, eu sou mais exigente comigo, porque aqui é um trabalho voluntário. O meu salário aqui é outro, Meu salário aqui é outro. Então eu fico muito preocupada com o horário. Eu estou num lugar, meu Deus, cadê? Vai dar tempo de chegar lá? Eu fico muito preocupada com o horário. Distinguindo justamente os dois tipos de trabalho que eu faço, que nós fazemos. Então assim, mas a gente precisa ter cuidado com esse outro tipo de trabalho material, o que a gente recebe o salário. Porque a sociedade, ela cria necessidade. Eu tenho agora essa aqui, essa lapiseira, mas aí aparece uma outra. Essa escreve numa boa, mas eu já não quero mais aquela não. Eu quero a outra que foi criada, Celular nem falo mais. Eu não falo mais, Quer dizer, é o auge do descartável, E outras tantas coisas. Eu preciso do celular, preciso do telefone, eu preciso. Agora não posso me tornar mais caro. Inclusive do meu trabalho, poder comprar toda vez que aparece um modelo novo, Agora, e aí precisa ter cuidado, porque são valores
que a gente pode passar para os nossos filhos, para os nossos netos. E a gente precisa ter cuidado com isso. Tudo isso envolvendo o trabalho, né? A gente precisa trabalhar, né? E nunca está satisfeito. E precisamos também, hoje em dia, pensar no que não tem, naqueles que não têm trabalho. Né? Nós temos um nível de desemprego hoje em dia muito alto e precisamos, porque isso traz uma desorganização na sociedade, traz uma desarmonia na sociedade. Né? É comprovadamente, o maior número de desemprego chega também ao maior número de violência, de outras questões que desorganizam a sociedade. Né? A paz passa longe, pode passar longe. Então, assim, repito, é natural, sim, nós temos necessidade, sim, o pão nosso de cada dia a gente precisa comprar com esse dinheiro, né? Mas a gente precisa ter cuidado para não se tornar escravo. E falando em sociedade, a gente sabe também que as relações de trabalho demonstram também um princípio que se tem. E esse princípio pode estar afastado mais ou menos dos princípios cristãos, não é? Porque aquele que a gente tem um patrão, né, tem o dono, o empresário, sei lá o quê, o dono né, daquelas forças de trabalho, dos meios de produção, aliás, né? E a gente dá força de trabalho, mas assim, é um irmão também nosso, né? É o próximo, né? É o próximo. E a gente precisa ter muito cuidado, né? Porque o Brasil ainda tem isso muito frágil na nossa terra, né? Essas relações. Né? E a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque a gente ainda tem muito trabalho escravo no nosso país. Muito trabalho escravo, inclusive trabalho infantil. Até que ponto isso, né, vai de encontro aos princípios cristãos? Como é que você escraviza um irmão? De vez em quando estoura aí umas questões, né? A gente vê na televisão. Então eu queria trazer, porque para mim não dá para a gente ficar discutindo só e lendo os livros da doutrina, só aqui na hora, quem está aqui na coisa. A gente precisa ver na nossa vida, né? Nossa vida, no dia a dia, né? É lá quem tem que exercitar isso. Não adianta ficar só falando, né? Então a gente precisa observar isso, né? E, se for o caso, o que a gente pode fazer para evitar, né, esse tipo de coisa? O trabalho infantil eu acho uma desumanidade, assim. Desumanidade. E as pessoas agora dão para dizer assim, não, mas eu trabalhei desde pequeno. Não é isso. Uma coisa é você trabalhar, fazer algum trabalho em casa com sua família, uma coisa é isso. A outra coisa é você, crianças de 10 anos, 8, 9 anos, trabalhando com pedra, quebrando pedra. Aquilo não é possível, é um absurdo isso. Cortando, né? Sisal E assim por diante, né? Então, assim, a gente precisa, sabendo disso, né, no mínimo denunciar esse tipo de coisa. Bem, aí a outra pergunta vem assim, por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. E aí eu me lembro agora de uma amiga que, quando o marido dela desencarnou, ela disse assim, bem, agora você disse que ia trabalhar, mas ia trabalhar na casa que era aqui, na Casa da Caridade. Mas aí você, né, já não deu tempo de fazer isso, você agora vai trabalhar, porque lá você não tem nem cansaço. Vá trabalhar, porque esse espírito trabalha, né, mais do que você trabalhava aqui. Vá trabalhar lá. Né? Falou para ele assim que ele acabou de desencarnar. É isso aí que está aqui falando, né? Então, assim, o espírito trabalha assim como o corpo. E eu acho que como ele está sem aquela veste pesada do corpo, né, do material, ele pode trabalhar muito mais até, desencarnado do que encarnado. E ele diz assim, toda ocupação útil
é trabalho. E aí o conceito de útil, né? O que é útil mesmo? Eu acho que o conceito de útil aqui ganha uma dimensão maior, né? Uma dimensão mais humanitária. Assim, útil para mim é quando você faz o trabalho bem feito, sim, mas aquele trabalho seu é fruto para muitas pessoas. Quanto mais pessoas se beneficiam daquele trabalho, né, melhor. Eu acho que tem mais utilidade. Não é só para mim, né? Mas mais pessoas utilizam daquele trabalho, então eu acho que é mais útil nesse sentido. Não é qualquer trabalho. Não é qualquer trabalho. Falando em trabalho, a gente vê assim, e na vida de hoje, eu falei de celular, né, toda essa questão da tecnologia. Por exemplo, o hack também é um trabalho, mas não tem utilidade nenhuma, prejudica as pessoas. É trabalho, não é isso? Mas você prejudica, não tem utilidade nenhuma. Outro dia eu estava vendo um programa sobre essas questões de hoje do dia, que tem coisa assim fantástica, né? Produto da inteligência do homem, permitido, que é um dom dado por Deus. Mas aí tem pessoas que usam aquela mesma inteligência para fazer o outro lado, né? Então isso não é trabalho. Você veja o que é que ele diz aqui. Toda ocupação útil é trabalho. O que não é útil não é trabalho. Nesse sentido aqui, que Kardec traz, que os espíritos trazem, né? O Kardec. Porque o trabalho se impõe ao homem por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Realmente, tudo que foi criado até hoje, desde que o mundo é mundo, foi criado com base para suprir as necessidades do homem. E aí, foi criado, as coisas foram criando, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso... E aí, as coisas foram sendo criadas nesse sentido. E aí ele vai aperfeiçoando sua inteligência. Então é importantíssimo o trabalho por isso. Mas aí a outra parte, é como eu disse, eu não me lembrava dessa coisa aqui. A gente já leu, né, várias vezes o livro do Espírito, mas cada vez que a gente lê, a gente descobre uma coisa. Eu não me lembrava dessa história da expiação. Estou sendo assim, super honesta, né? E aí eu me lembrei que nas unidades prisionais, né, na penitenciária, vem de penitência, né? Penitenciária, vem de penitência. Tanto é que o trabalho para eles é assim, é como se fosse mesmo castigo, né? Hoje em dia mudou essa mentalidade, mas ainda tem muito ranço disso. O trabalho, tanto é que aí depois veio a remissão de pena pelo trabalho, né? E depois, muito pouco tempo agora, que veio também a remissão pelo estudo. Você tem que trabalhar com uma coisa assim punitiva, né? Porque o princípio hoje a gente vê como direito, né? Mas antes era como punição mesmo. Eu me lembrei. Porque pra gente que está presa, não presa na unidade prisional, mas presa nessa carne aqui, nesse corpo, é expiação. O trabalho pode ser visto também com expiação, né? Está lá no livro dos Espíritos. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância da humanidade, né? Quanto à inteligência. Então ele ainda estava muito atrasado nesse sentido, se não fosse o trabalho. Eu me lembro que o pessoal fala muito isso, né? O trabalho dignifica o homem, né? Não é isso? Não tem um negócio assim? O trabalho dignifica o homem. Acho que passa por aí. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar depende do seu trabalho e da sua atividade, né? E a gente pensa assim um pouco. Na nossa sociedade, até, pelo menos no Brasil, até um século atrás mais ou menos, né, o homem ele era provedor da família, né? Hoje em dia não, hoje em dia tem vários desenhos de família. E as mulheres, quer dizer, eu nasci em 1950, na metade do século.
naquela época que eu nasci, mas era muito poucas mulheres que trabalhavam. É que eu achei que no século XX, no ano que nós nascemos, eu acho assim que houve uma correria, uma coisa muito grande, nem sempre desenvolvimento. Crescimento sim, desenvolvimento tem um outro sentido. Desenvolvimento é quando você melhora as condições de vida, não só crescimento, você melhora todas as condições de vida. Então, mas houve essa coisa, foi muito corrida, todos os conceitos foram mudados, né, assim, muito ligeiramente. E aí, hoje em dia, muitas mulheres trabalham, muitas mulheres são provedoras da sua casa, né? Muitas mulheres. Então, garante o seu alimento, sua segurança e o seu bem-estar. Seu entretenimento, claro, né? Todo mundo precisa se distrair também, né? E assim por diante. Ao que é muito fraco do corpo, otorgou Deus a inteligência para suprir essa limitação. Mas é sempre um trabalho. Quem dividiu esse negócio e fez essa coisa, não, meu trabalho intelectual, como se fosse mais importante, vamos nós. Vamos nós. A gente dividiu o trabalho em trabalho intelectual e trabalho manual. Só que a importância é dada maior, a maior importância é quem faz o trabalho intelectual. Mas o trabalho manual também é importante. Né? Mas isso aí fomos nós que criamos. Viu? Não foi coisa da lei natureza, não. Foi da lei do homem, né? Que é uma maneira que você sabe que tem trabalhos na sociedade nossa que são mais bem valorizados, né? E por conta disso o dinheiro é maior, né? Devido a essa história, essa divisão que se fez. Mas o trabalho é importante, qualquer trabalho é importante, né? Aí assim, mas é sempre um trabalho, isso aí que ele traz, né? Então, quando ele diz assim, que ao mais fraco, ao muito fraco, Deus otorgou inteligência, né? Para suprir essa limitação, porque o físico é fraco, né? Mas sempre é um trabalho. E aí eu trouxe essa reflexão para a gente, que há essa classificação. E cada tempo tem profissões, inclusive, que se sobressaem a outras, né? Eu me lembro quando meu filho, que é engenheiro químico, e resolveu fazer um curso, né, fora, inclusive, mas na área de cozinha, para ser chefe de cozinha, aí o pessoal enlouquecia, né? O pessoal, poxa, meu Deus. Aí um dia não aguentaram, falaram comigo. Mas você veja, né, a gente se esforça tanto, né, para dar uma formatura, aí ele se forma, agora quer ser cozinheiro. Entendeu? Quer dizer, aí eu disse, mas eu quero que ele seja feliz. Ele não deixou de ser engenheiro químico. Ele não deixou. Ele é engenheiro químico, mas ele quer agora fazer outra atividade. Que ele estava muito infeliz. Só o fato dele agora dizer que vai, né, ele já está providenciando tudo para ir, né, já está meio caminho andado. Ele você precisa ver, é outra pessoa, voltou a ser aquele menino feliz que eu conheci. Né? Ele estava muito feliz. E eu quero que ele seja feliz. Só isso. Né? E foi, graças a Deus está lá. E pronto. Então, mas por que a sociedade valoriza mais um tipo de profissão do que outra? Né? Ele estava dizendo, minha mãe, eu sou estagiário. Eu te vi lá agora. Eu sou estagiário no meu curso. Eu só pode trabalhar 20 horas. É proibido. Se pegarem trabalhando mais do que 20 horas, é capaz de deportar. Nas férias ele pode trabalhar mais. Aí ele trabalhou, quando eu estava lá, ele estava nas férias. Aí ele trabalhou mais. Ele disse que nunca ganhou com engenheiro químico, que ele ganhou lá como estagiário de cozinha. Entendeu? E minha mãe aqui, eles tratam a gente com respeito. Não tem essa história, porque, entendeu? Eu estou trabalhando lá. Ele está na universidade, conceituada lá, está fazendo um curso. Entendeu? Mas assim, o que eu quero falar é que a gente ainda tem muito esse ranço. Passou um tempo que era professor, juiz, né?
tristeza, não que eu seja professora, porque eu acho que um país não pode, né, tem que se valorizar o trabalho do professor, né? De todas as profissões, mas professor hoje em dia é a base de tudo, né? Mas hoje em dia o professor está muito, né? A profissão está muito valorizada, né? Sendo substituído pelo computador. Justamente, né? Mas assim, e por tantas outras coisas, né? Sendo desvalorizado, não tem muito investimento, né? A gente teve um momento que teve um acréscimo de coisa, a gente não foi dado de graça, nós conseguimos através de organizações e tudo, a gente se organizou, o piso nacional nós conseguimos, mas agora está sendo derrubado, algumas coisas estão sendo derrubadas. Mas tudo bem, vamos para lá, vamos para frente, né? E assim, isso aí é notório, né? Então, aí ele falava assim, mas será que a gente só pode ser médico, engenheiro, né? Professor nem tanto mais não, você veja você, né, gostando da sua profissão e não é tão valorizado, né? E outras que surgiram, outras profissões que surgiram nessa área de comunicação e tecnologia, surgiram outras profissões que estão sendo valorizadas. Mas é muito complicado. Porque, aí vem a outra questão, por que prove a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais? Tudo na natureza trabalha. Achei interessante. Como tu trabalha os animais, mas o trabalho deles, bem como sua inteligência, se limita ao cuidado da própria conservação. Eles trabalham também, né? Mas assim, é diferente da gente, né? Porque o nosso vai além da questão da conservação. Ele não, né? É da própria conservação. Né? É aquela, até a luta deles ali é para viver mesmo ali, acabou e pronto. E aí, daí vem que do trabalho não nos resulta progresso. Nosso é diferente. Nosso trabalho resulta para a gente progresso. Ao passo que o do homem visa duplo fim. A conservação do corpo, mas vai além, né, como eu falei antes, e o desenvolvimento da faculdade de pensar. Isso é que é interessante. O que também é necessidade e o eleva acima de si mesmo. Outro dia eu vi uma moça, ela veio da rua e o elevador já estava subindo. Ela foi chegando, peraí um pouquinho. Aí ele entrou. E ela veio comentando um caso que ela viu. Aí disse, eu acho que o homem está perdendo até o instinto de conservação. Porque o que ela viu foi uma barbaridade, né? Ela começou a contar, mas aí chegou no meu andar e eu disse. Mas ela estava indignada, ela disse, não é possível. E foi alguma coisa de trânsito. Porque a gente vê cada coisa no trânsito que parece que as pessoas perderam realmente de conservação até. Não é nem o outro, é de conservação. Porque faz tanta irresponsabilidade às vezes, né? Ela entrou assim indignada no telefone. E aí eu agora me lembrei. Não é possível uma coisa dessa, parece que o homem está perdendo até o instinto de conservação. Porque quem tem o instinto de conservação são os animais. O nosso vai além, né? A gente acabou de ler aqui agora. O nosso vai além, né? O animal não tem essa outra parte. Quer dizer, e o eleva acima de si mesmo, o homem, né? Mas, quando eu digo, aí voltando aqui. Quando eu digo que o trabalho dos animais se limita ao cuidado da própria conservação, refiro-me ao objetivo com quem trabalham. Entretanto, provendo as suas necessidades materiais, ele se constitui inconscientemente executor dos desígnios do Criador. E assim, o trabalho que executa também concorre para a realização do objetivo final da natureza, se bem quase nunca lhe descobrais o resultado imediato. Quer dizer, ele vai um pouco assim, quando as necessidades materiais deles são saciadas, né? Eles se constituem em executores do desenho do Criador. Eu me lembrei do trabalho das abelhas, né? Lembrei muito. Os pássaros, né? Que vão soltando as sementes na própria natureza, que eles têm aquele trabalho, né, de recompor a própria natureza, né? Eu me lembrei disso aqui. A outra questão, nos mundos mais aperfeiçoados, os homens se acham submetidos à mesma necessidade de trabalhar. A natureza do trabalho está em relação com a natureza das necessidades. Então, o tipo de trabalho que a gente se tem depende do tipo das necessidades, né? Foi o que eu entendi aqui.
E diz assim, quanto menos materiais são estas necessidades, a gente já vai além da necessidade material, né? Menos material é o trabalho, mas não deduzais daí que o homem se conserve inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. Então, gente, assim, tem sempre trabalho. O que muda é a natureza do trabalho, porque a natureza da nossa necessidade também muda, né? Então, o que muda é isso, mas sempre existe trabalho, porque a ociosidade seria o quê? Um suplício. Seria muito negativo para o nosso progresso, porque nós já vimos, né, que a gente vai além da necessidade material e a gente consegue desenvolver a nossa inteligência, né? Então, a ociosidade não leva a nada, né? E assim, a outra questão é achar-se-á isento da lei do trabalho o homem que possua bens suficientes para assegurar a existência. Quer dizer, eu já tenho tudo, né? Quer dizer, será que é permitido eu ficar na ociosidade? Aí é que vem agora. Do trabalho material, talvez, tudo bem, você trabalhou, você tem como se manter, assegura a sua existência, mas aquele do trabalho material, que ele dá o salário, né? Foi isso que eu entendi, talvez. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil, conforme os meios de que disponha, nem de aperfeiçoar sua inteligência ou a dos outros. Tudo bem, você não quer mais trabalhar para se manter, vamos chamar assim, nos bens materiais, mas você precisa. Não é questão de querer só, é precisar. Você tem um dever de. Uma coisa é você querer, outra coisa é dever, né? Você precisa disso, né? Então, vai ajudar o outro, aperfeiçoar a sua inteligência, né? Quando eu digo assim que eu tenho mais de 40 anos de serviço, o povo diz assim, mas é doida. Fé Maria, você não pode passar uns anos desse pra mim, não? Eu digo, não, eu vendo, quero ficar brincando. Mas eu não me sinto assim, tô doida, porque eu vejo pessoas novas, com metade dos anos que eu tenho de trabalho, e metade da idade também, doida para se aposentar. Tem as pessoas, eu sei, que tem trabalhos e trabalhos, as relações de trabalho deles são muito complicadas, eu sei disso, né? Mas parece que tem pessoas que já entram querendo se aposentar. Eu fico impressionada com isso. Não precisa passar 40 anos, né? Porque eu com 30 eu poderia, não é isso não, isso é uma questão minha. Mas não, porque ali, gente, o trabalho, eu passo todo dia, eu digo, eu moro no trabalho e veraneio em minha casa, porque vamos dizer assim, eu trabalho o dia todo, sempre trabalhei o dia todo, vou para casa à noite. Claro, eu durmo na minha casa, né? Mas tô dormindo, não tô, né? Tô dormindo naquele tempo. Mas assim, acordada, eu passo mais tempo no meu trabalho do que na minha casa. Aliás, a grande maioria das pessoas, né? Então, eu tenho que fazer daquilo um lugar agradável. Senão, na minha profissão, tem muita gente doente. Doente. A estatística, quando eles dão estatística, nem sempre dão, assusta as pessoas. Pelo menos a mim me assusta. Então você precisa, né, criar uma coisa boa de você fazer. Senão, você cai doente mesmo. Essas relações de trabalho são, às vezes, duras, vamos dizer assim, de escravagismo mesmo. Mesmo na profissão das pessoas que tem curso superior, ainda tem isso. Quando a situação está como a nossa, né, de desemprego, uma concorrência muito grande, as pessoas dizem na sua cara, se você não quiser, tem um bocado aí que queira. Eu acho que isso é uma falta de respeito tão grande, né? Você não pode reclamar de nada não, porque tem muita gente aí querendo. É isso que eu falo. Isso deixa às vezes as pessoas, né, doentes.
Então, assim, a outra questão, não há homens que se encontrem possibilidade de trabalhar no que quer que seja e cuja existência é, portanto, inútil. Acho essa pergunta, assim, bastante apropriada, né? Para a gente entender isso. Ele diz assim, Deus é justo. Só condena aquele que voluntariamente tornou inútil a sua existência. Foi uma opção minha, torna a existência inútil. Aí tá certo. Como ele é justo, né, ele também vai tomar uma providência em relação a isso. Porquanto esse vive à expensa do trabalho dos outros. É o famoso parasita, né? Ele quer que cada um seja útil de acordo com as suas faculdades. Pronto. Agora, se a pessoa está impossibilitada de fazer o trabalho, não foi a opção dele. E Deus é justo, né? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalho para seus pais, certamente, do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos, quando eles estão pequenos, claro, né? Foi por isso que Deus fez do amor filial e do amor paterno um sentimento natural. Foi para que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente, o que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. E aí ele volta. Repare, o livro, essas questões que ele traz aqui e as respostas dos espíritos, ele sempre volta à questão da sociedade. Porque a lei de Deus, a lei natural, a lei divina, ela não muda, né? A gente viu isso. Até eu que falei sobre isso 15 dias atrás. Mas a lei dos homens e o comportamento dos homens, quando nós estamos em evolução, né, muitas vezes comete certas questões bastante delicadas, né, injustas mesmo. Então, assim, ele diz assim, o amor filial e o amor paterno é uma coisa recíproca. Aí ele diz aqui, o que, aliás, né, com muita frequência se esquece na vossa sociedade, né? Então, os filhos e os pais era para se ajudarem mutuamente. E aí os espíritos não perdem a oportunidade de dar um carão na gente, né? Aí diz assim, porque muitas vezes, muita frequência, se esquece na vossa sociedade atual desse amor filial, desse amor, né? Então, o pai trabalhou, né, quando a gente era pequeno, quando a gente, né, precisou, né? Eles foram provedores, né, deu alimentação, deu educação, né, e tal. Mas aí quando eles estão velhos, que aí acontece a questão da impossibilidade de trabalhar, os filhos têm que parar o trabalho deles, né? E aí a gente vê, inclusive, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, a questão da piedade filial, né? O capítulo 14 honrai a vosso pai e a vossa mãe. E nesse capítulo eles falam justamente quantas vezes os pais vivem, inclusive assim, num canto da casa, né? Fazendo ainda atividades da casa, né? Porque os filhos não percebem isso, né? Nossos pais trabalharam muito tempo para poder manter a gente, né? Nós todos e tal, né? E os filhos todos. E aí agora precisa, porque ele precisa ser realmente bem tratado, né? Com carinho, não só com coisa material, mas com carinho. Principalmente na nossa sociedade, onde o Oriente, eles respeitam mais as pessoas idosas, né? Pelo contrário, eles trazem a pessoa idosa respeito como se fosse assim, uma coisa de sabedoria, eles têm uma sabedoria, é respeitado por isso. Mas no Ocidente não é tanto assim. E a gente vê realmente muitas questões, né, a respeito disso aqui. Eu queria
lembrar isso, por isso que eu peguei o Evangelho, para lembrar as pessoas em relação ao trabalho, essa questão do 681, que fala sobre isso, né? Impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para seus pais. Então, aí eu trouxe justamente esse capítulo, fazendo o link aqui com o capítulo 14, onde fala justamente sobre isso, honrar a vosso pai e vossa mãe, tem a piedade filial, né? Que fala da história de como os filhos devem e podem tratar os seus pais, né? Não é porque chegaram já, pelo contrário, no fim da vida precisa de mais cuidado, porque talvez eles já não tenham aquela possibilidade, aquela força física, né? Para trabalhar, né? E eles trabalharam muito. E por último, vem o limite do trabalho. Tem esse limite de trabalho, ponto, repouso, né? A gente precisa trabalhar. Tem uma coisa que o pessoal chama, que tem gente que não consegue parar, né? De trabalhar. Tem um nome que eu me esqueci agora. É como se fosse você não consegue, né? E uma vez, tem tempo, graças a Deus, uma vez eu estava numa vida muito, os meninos eram pequenos, e aquela história, leva na escola, não sei lá, aquela confusão toda, aquela coisa que a gente faz, né? Para dar conta de tudo. Porque a minha geração não é aquela geração, né? Só a nossa, que trabalhava, começamos a trabalhar na rua mesmo, não era trabalhando mesmo na rua, mas tinha que trabalhar e trabalhava em casa, né? Com os filhos, tomar conta da casa, né? Ainda queria ser boa em tudo, né? E assim por diante. De quebra estudava, né? E aí foi um dia eu disse, gente, peraí, tem alguma coisa errada. Porque dia de domingo, quando eu parava, dizia assim, parece que está faltando alguma coisa. Eu digo, ai meu pai, eu acho que eu estou naquela história que eu ouvi falando. Eu esqueci o nome, gente, desculpem, mas assim, é como se fosse assim, como se você não pudesse parar. Tem um nome, aquela mania. Aí assim, aí depois desse, aí eu conversei com um amigo meu sobre isso. Ele disse, E aí ela disse, você tem direito a ter preguiça. Ele falou preguiça, não, maresia, essa palavra que eu tem direito de ter maresia. Fica sentado um pouquinho, quieto um pouquinho, né? E pronto. E aí eu comecei a fazer esse exercício, porque estava demais mesmo. Demais, né? E eu conversei com ele, porque ele é psicólogo. E aí eu comecei com ele, ele disse, é isso mesmo, tem isso mesmo. As pessoas começam a achar que não está faltando alguma coisa. Você concretizou muito bem. Gente, está faltando alguma coisa para fazer? Deve estar faltando alguma coisa, porque, sabe, eu não via, porque eu vivia numa loucura tão grande, que eu achava que estava faltando alguma coisa, porque sempre faltava tempo para fazer as coisas. Como é que eu estou aqui sentada aqui agora, sem fazer nada? Não pode, ter alguma coisa errada. Mas isso é doença. Chega um ponto que as pessoas, ainda bem que eu tive um basta, né? Tive um basta, tomei consciência. E aí, e fui pra frente. Trabalho muito até hoje, gosto, mas sem essa agonia toda, né? Eu trago isso na minha cabeça até hoje. Ele disse assim, você tem direito a ficar na maresia, um pouquinho, que as pessoas usam essa palavra, né? Então, sendo a necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também a lei da natureza? Sem dúvida. Eu adoro as respostas dos espíritos, viu? Eu acho que eles sabem, sem dúvida, eu acho assim, muito legal. O repouso serve para a reparação das forças do corpo, né? E também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. É por isso que minha amiga disse ao marido, né, depois que desencarnou, lá você não vai se cansar, como aqui agora. Né? Qual é o limite do trabalho? Qual é o limite mesmo? O das forças. Quanto ao resto, Deus deixa livre o homem. Se você ainda... O limite é a sua, cada um tem esse limite. Eu vou até aqui, não posso mais ir daqui, não. Né? Porque as minhas forças vão até aquele limite.
A verdade é essa, né? Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade a seus inferiores excessivo trabalho? Olha aí, já passando um pouco sobre isso, né? Isso é uma das piores ações. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho que impõe a seus inferiores. Porquanto, assim fazendo, transgride a lei de Deus. É abuso de poder, né? Eu digo, gente, as pessoas precisam entender qual é o papel dele na sociedade. Se as pessoas têm um cargo de comando, né? Se ela não tiver cuidado, ela ganha um bocado de débito, né? Perante a lei de Deus. A gente falou no instante que levava escravo. Aqui está dizendo assim, ó. Todo aquele que tem o poder de mandar é responsável pelo excesso de trabalho. Não estou falando de trabalho escravo ainda aqui, não. Aqui não é ainda isso. Pelo excesso mesmo de trabalho. Né? Ele transgride a lei de Deus. Eu fico assim pensando, né? Como essas pessoas, elas têm muitos débitos, quem faz isso. Né? Porque é o próximo. É o próximo. Ali pode ser até ser empregado. Mas esse é o próximo, não deixa de ser seu próximo por isso. Né? E aí você transgride a lei de Deus também quando você faz isso. Tem o homem direito de repousar na velhice? Sim. Que a nada é obrigado, senão de acordo com suas forças. Você não é obrigado. Agora, se você tem força de trabalhar, trabalhe, né? A velhice não vai ser um impedimento. O limite do trabalho, assim como o limite do repouso e do trabalho, é até onde sua força vai. Até onde a força vai, você trabalha. Depois vem repouso. Até para você, vamos dizer assim, como é que ele chamou aqui? Ele diz que é o que, gente? Você trabalhou, né? Cansou, tem que repor. Repor, palavra bem. Repor. Então, por isso que é importante o repouso. Né? A própria distração, o entretenimento, para poder a gente fazer um bom regime mental, né? Mas que há de fazer o velho que precisa trabalhar para viver e não pode? Nós falamos nesse instante aqui. O forte deve trabalhar para o fraco. Isso se aplica à questão dos filhos também, né? Que a gente falou nesse instante. Não tendo esta família, a sociedade deve fazer as vezes desta. É a lei da caridade. Já existe até um programa, né? Adote um idoso. Isso. Gente, é muito triste, eu acho, gente. Né? Tudo bem, me preocupo com as crianças abandonadas. Não, ninguém pode ser abandonado, né? Não pode, de jeito nenhum. Mas, gente, no fim da sua vida, na velhice, é muito. Se é difícil você, às vezes, adotar a criança, imagine, vai adotar. Um dia eu vi na rede social, eu recebi um rapaz tão novinho. Ele adotou uma senhora, nunca, sabe, não é parente dela, não. Olha que mérito. Eu vi uma moça. E a senhora, a gente tinha as mãos, era assim, já meio deformada. Era uma pessoa mesmo que tinha questões mesmo de locomoção, né? E aí ele adotou um rapaz novo. Olha que maravilha, né? Então assim, e se ele não tem essa família, a sociedade deve fazer as vezes dessa família, né? Para cuidar dos idosos, né? Com o trabalho. Se ele não pode trabalhar mais, o limite do trabalho é a nossa força. Se ele não pode mais trabalhar para sobreviver, né? E aqui ele diz assim, a sociedade, né? A sociedade tem que cuidar desse povo, né? E essa é a lei da caridade. Com certeza. Muita paz para nós todos e muito obrigado mais uma vez por estar aqui participando desse programa.